o texto base para nossa reflexão nessa noite é o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 8 vai ser o texto que nós iremos usar como referência para essa reflexão. E o título, desse texto que nós iremos ler a partir do versículo 22 do Evangelho de Lucas, capítulo 8, nos diz o seguinte: o título está: Jesus acalma a tempestade. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer! Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é esse que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Esse texto que nós lemos, essa situação que aconteceu com os discípulos, e com Jesus, nós conseguimos extrair alguns ensinamentos, e nessa noite nós vamos extrair alguns ensinamentos a partir dessa situação que ocorreu com os discípulos, e com Jesus nessa circunstância adversa. Nós vimos aqui que Jesus, ele conduziu seus discípulos. Jesus, ele deu uma ordem para os seus discípulos, Ele disse para os discípulos: vamos para o outro lado do lago, Vamos para o outro lado, vamos passar por ali. Então Jesus, ele conduz os seus discípulos, E prontamente os discípulos obedecem ao comando do seu mestre. E a primeira pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: quem conduz a sua vida? Quem está no controle da sua vida? Porque muitas pessoas, talvez você ainda não aceitou a Cristo, então é você talvez responda, só eu mesmo, é eu que conduzo, é eu que controlo a minha vida. E tem aqueles que são cristãos, que entregaram a vida para Jesus, mas mesmo assim estão com o controle da sua vida nas mãos, não entregaram para Jesus, apesar de terem aceitado a Cristo. A Helena Tanuri, ela dá um exemplo que eu gosto muito. Ela fala que quando ela converteu, ela aceitou ao Senhor Jesus, mas era ela que estava ali conduzindo a vida dela. Ela segurava o controle, fazendo uma ilustração com o carro, ela que ficava ali com as mãos no volante e Jesus ficava ali no carona, Então, muitos cristãos, eles agem assim. Apesar de terem aceitado a Cristo, estão com o volante da vida nas mãos, enquanto Jesus está ali de lado, Está ali do lado ali, mas não intervém, não interfere, porque a pessoa não permite, a pessoa não se permite ser conduzida pela voz, pela condução do Mestre Jesus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que nós precisamos permitir que Jesus, ele conduza a nossa vida. E por isso a pergunta: quem está conduzindo a sua vida? Que seja Jesus o condutor da sua vida. E a segunda coisa é que nós precisamos ter um coração pronto para obedecer. Assim que entenderam o comando de Cristo, os discípulos obedeceram. Da mesma forma, nós precisamos ter essa confiança para quando o Senhor nos direcionar, para quando o Senhor nos pedir algo, nos orientar, nos conduzir, nós termos um coração pronto para obedecer à voz do nosso Mestre. Enquanto eles navegavam, nós vimos aqui que um forte vendaval surgiu naquele lago, de modo que os discípulos, Jesus, eles estavam ali correndo risco de vida. Então, nós imaginamos que tempestade de
violenta, né? Que vendaval violento que veio sobre aquele lago, e que situação terrível que os discípulos estavam ali enfrentando, né? Inclusive, nós lemos eles desesperados, amedrontados, gritando: mestre, mestre, nós vamos morrer. Então nós imaginamos a intensidade que as ondas estavam, a intensidade do vento. Eles estavam passando por uma situação muito complicada ali naquele momento. E outra coisa que nós aprendemos é que o fato de seguirmos a Jesus, o fato de permitirmos, entregarmos o controle da nossa vida a Cristo Jesus, não nos isenta de enfrentarmos tempestades ao longo da nossa vida, né? Os discípulos, eles ouviram a voz do Mestre. Foi o Mestre que mandou, foi Jesus que disse: vamos passar para o outro lado do lago. E eles seguiram a orientação do Mestre, mas no caminho uma tempestade adversa aparece e eles sofrem, né? Eles se desesperam, eles se amedrontam, porque tamanha era aquela tempestade, né? Então, estar com Cristo, entregar a vida para Jesus, não vai nos isentar de termos problemas. Nós teremos adversidades. O próprio Jesus disse isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus, ele já disse: vocês terão aflições, mas sabe qual é a diferença? A diferença é que Jesus, ele vai estar conosco. Os discípulos passaram por aquela tempestade, mas Jesus estava no barco com eles. Eles não estavam só. E nós passamos por adversidades, iremos passar ao longo da nossa vida, mas a diferença é que Jesus está conosco. E ele disse isso: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nas tempestades das nossas vidas, nós temos a presença do nosso Senhor Jesus conosco, no meio desses ventos, né? No meio dessas tempestades que se levantam contra nós, né? E aqui as tempestades que eu estou me referindo são os problemas da nossa vida, são as adversidades que se levantam, né? Situações turbulentas, complicadas, que tantas vezes nós achamos que nós não vamos dar conta, né? É a isso que eu estou me referindo. E essa tempestade, ela pegou os discípulos de surpresa, mas ela não pegou Cristo de surpresa. A tempestade não surpreendeu a Jesus, né? Os discípulos ficaram sim amedrontados, com medo, surpresos, mas Jesus não pegou Cristo de surpresa. E nós podemos ter essa segurança. Isso traz segurança para nós, a segurança de que as tempestades que nós passamos ao longo da nossa vida não pega Jesus de surpresa. Jesus que estava no controle ali daquele barco, era Jesus que estava guiando os seus discípulos. E aquela tempestade, ela tinha um propósito, era necessário que os discípulos passassem por aquela situação. Jesus não foi surpreendido por aquilo que iria acontecer. E da mesma forma, essa verdade traz segurança para nós, porque aquilo que acontece nas nossas vidas não pega o Senhor Jesus de surpresa. Não pega, pelo contrário, né? Se Ele está no barco da nossa vida, a palavra de Romanos 8, capítulo 28 vai se cumprir. Sabemos, né? E a palavra diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados com o seu propósito. Em outras versões fala: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se o controle da nossa vida está nas mãos do nosso Senhor, as adversidades que Ele permite que nós passamos vai cooperar para o nosso bem. Nós podemos ter a segurança, a confiança de que se Ele está permitindo, Ele tem um propósito. E esse propósito não é nos matar,
amedrontar, mas é nos fortalecer, é nos forjar, é trabalhar no nosso caráter, é nos aproximar dele. Deus, ele tem propósitos, e por mais que seja terrível, algo Deus está fazendo, algo o Senhor vai extrair. Então isso gera confiança em nós, e que você tenha essa confiança nessa noite, né? Era propósito do Senhor que os discípulos passassem por aquela situação, e a fé deles foi fortalecida, né? Nós vemos aqui no final que eles ficam amedrontados e admirados, e eles perguntam uns aos outros: quem é esse que até aos ventos e às águas dá ordens? Né? E eles lhe obedecem. Nós vemos aqui a fé dos discípulos fortalecidas, eles ficam impactados com o poder do Senhor, e não apenas a fé deles é fortalecida, mas eles são levados a uma compreensão ainda mais profunda acerca da divindade de Jesus. Jesus estava se revelando como Messias, como Filho de Deus, como Salvador. Então ele estava preparando os discípulos para que os discípulos fossem aquilo que ele estava forjando, fosse aquilo que ele havia sonhado para a vida deles. Então era necessário, e as tempestades que nós passamos, elas têm um propósito, elas não pegam Jesus de surpresa, Ele está conosco nessas tempestades, e elas contribuem para o nosso bem. Por mais que muitas vezes nós não entendemos, mas nós podemos ter essa certeza, porque a palavra de Deus, ela não mente, ela nos garante que vai cooperar para o nosso bem. Se nós estamos sendo guiados por Jesus, é Ele que é o condutor. Se a ordem que Ele nos está dando e nós estamos seguindo, e no meio dessa caminhada aparecem as tempestades da vida, nós podemos confiar que Deus está vendo essa tempestade, o Senhor está ali de olho, e Ele vai fazer com que coopere para o meu bem, que tenha um propósito, e vai chegar o momento que essa tempestade vai passar. E uma coisa que eu quero te dizer: muitas vezes Deus vai permitir que nós passemos por essas tribulações, que nós tenhamos dificuldades, sim, momentos difíceis, de dor, de tristeza. Nós iremos passar por essas dificuldades, Deus vai permitir. Mas uma coisa maravilhosa que eu quero te dizer, que nesses momentos Deus, Ele vai prover o escape. Nesses momentos o Senhor, Ele coloca à nossa disposição o poder dEle para que nós possamos vencer. Ele derrama sobre nós a graça dEle para que nós possamos suportar aquela adversidade. Ele derrama a paz dele no nosso coração para que nós possamos suportar. Ele nos enche da sua capacitação, da sua força. Então, o mesmo Deus que permite a adversidade é o mesmo Deus que coloca à nossa disposição a força, a graça todos os dias, o poder para que nós venhamos permanecer até o final dessa tempestade, dessa adversidade. Então busque no Senhor em oração para que você receba dessa fonte de poder que está disponível em meio à sua tempestade, em meio à tribulação que você está enfrentando. Busque em oração, diga para o Senhor: Deus, eu estou aqui, a minha vida está passando por esse mar revolto, mas eu sei que o Senhor me dá forças para suportar. Me dá essa força, Senhor, me dá essa graça que eu preciso para suportar, para passar por esse momento. Me dá a paz que venho em meio às tribulações, em meio às angústias, e você vai provar do sobrenatural de Deus, do poder do Senhor. Busque nele, busque viver essas experiências profundas com Deus em meio a essa tempestade, em meio ao vendaval da sua vida. Prove ainda mais da presença do Senhor. Nós vemos que Jesus, ele estava dormindo tranquilo no barco. Os discípulos estavam ali, amedrontados, com medo. Nós vamos morrer, Senhor, Mestre, nós vamos morrer. E Jesus dormindo tranquilo e confiante, E isso nos mostra que
em situações turbulentas que nós passamos, nós podemos encontrar a paz na presença do Senhor. Nós podemos encontrar paz na presença de Jesus. Em meio às adversidades, nós podemos provar da paz que Cristo nos dá, né? Então, busque isso, tenha essa certeza no seu coração. Em meio a um mar revolto, se aquete diante daquele que se aquieta, diante daquele que está tranquilo e calmo diante das adversidades, diante daquele que não se atemoriza, diante daquele que não é pego de surpresa. Se aquete o seu coração, deixe que Ele ministre a paz dele sobre a sua vida. E chega o momento que Jesus, Ele se levanta e Ele dá ordem àquela tempestade, né? E a Bíblia vai falar que houve ali que aquele vento, né? E a violência das águas se acalmou. Tudo ficou tranquilo. Chega o momento que a tempestade ela passa. Chega o momento que o Senhor Jesus se levanta, o nosso Deus se levanta. Ele brada sobre as muitas águas, Ele faz com que a sua voz seja ouvida sobre as muitas águas. E essas muitas águas passam, essas muitas águas elas vão embora, a tranquilidade vem. Não importa quão ferozes sejam as tempestades que nós enfrentamos ao longo da nossa vida, Jesus, Ele sempre estará conosco. Ele tem poder para acalmar as tempestades emocionais, espirituais, né, físicas, sejam mental, seja de qual área for. Jesus, Ele tem o poder de acalmar todas as tempestades, adversidades. Ele é a nossa âncora, Ele é a nossa força, Ele é a nossa paz duradoura, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é socorro bem presente nas tribulações, mesmo nas piores adversidades. O apóstolo Paulo vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar pela escassez, eu posso passar pela fome, eu posso passar pela nudez, pelo naufrágio, eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Então guarda essa palavra nessa noite no seu coração, uma palavra de fortalecimento. Ele é a nossa âncora. Olhe para Jesus, esteja com seus olhos fitos em Jesus, pois Ele é a nossa âncora. Salmo 42, versículo 5 diz: por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Espere no Senhor. Você talvez está passando por adversidades. Espere em Deus. Em meio a essas adversidades, creia que Jesus está com você. Ouça a voz dele, busque dele força, busque dele a paz, a graça para que você suporte, mas permaneça. Olha aqui que o salmista fala: espere em Deus, espere em Deus, ponha sua esperança nele. Então espere no Senhor, espere, porque vai chegar o tempo que as muitas águas passarão e Jesus vai fazer com que venha bonança sobre a sua vida. Então fique com essa palavra no seu coração. O meu desejo, o profundo desejo do meu coração é que você seja fortalecido nessa noite, é que essa palavra esteja no seu coração e que ela venha como força sobre a sua vida, porque nessa noite Deus escolheu nos fortalecer, escolheu mostrar que Ele está conosco, e porque Ele está conosco nós podemos todas as coisas, inclusive passar pelas tempestades e vencer, porque Ele está conosco.